O ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar. Se eu desejo um mundo melhor, se eu desejo um mundo melhor. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para continuarmos nossos estudos aqui do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Eurípides de Araraquara. E hoje nós recebemos aqui uma pessoa maravilhosa, que é a Monique Papa, que ela é de São Paulo, mas já morou em outras cidades extraordinárias. E eu vou falar aqui a apresentação da Monique, tá? Monique Papa é trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Olha que coisa maravilhosa. Em São Paulo. Ela é palestrante e ela é criadora do canal Luz da Alma, comunicadora da Rádio Boa Nova e colunista do Conexão Espiritual na TV Mundo Maior. Meu Deus, nós estamos muito felizes, muito contentes, alegres por receber uma personalidade como você, Monique. Gratidão, Arival. Estamos muito felizes de estar aqui também com todos vocês e ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Muito obrigado, viu, por você estar com a gente. Então, vamos dar início. Antes de passar a palavra para você, Monique, vou fazer uma prece de abertura, daí já passo a palavra para você, tá bom? Maravilha. Ok. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que estamos recebendo na noite de hoje, para continuarmos os nossos estudos e o nosso aprendizado. Hoje estamos aqui com a nossa querida Monique Papa. Pedimos que ela seja intuída, protegida, amparada, para que ela fale aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa aprender. Muito obrigado, Senhor Jesus, e ajuda-nos para que a gente possa compreender bem tudo aquilo que será dito na noite de hoje e que todos esses assuntos fiquem gravados em nosso coração. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. A Monique, ela vai falar um tema interessantíssimo. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então é um tema muito interessante, Monique, viu? Como é que você teve essa ideia desse tema, Monique? Olha, estamos aí em busca de temas para a gente relembrar aqui o nosso evangelho, né, e os ensinamentos de Jesus. E aí me veio essa inspiração, abri ali aleatoriamente o evangelho e aí era esse tema que a gente precisava trazer hoje. Né? Que bom mesmo. Tá bom, fique à vontade então, um bom trabalho, que Jesus te abençoe, que você seja muito feliz. Gratidão. Então vamos lá. Eu vou sair depois, mas eu estou assistindo você nos bastidores, qualquer coisa, só chamar, eu estou aqui, tá bom? Fechado, obrigada. Obrigado você. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. E hoje, quando a gente ouve essa frase, né, a gente fica aqui pensando, quem aqui de nós que está aqui acompanhando essa palestra já se colocou nessa posição, né, de se colocar numa posição superior em relação a alguém e de repente você é rebaixado? Quando é que isso acontece, né? Normalmente eu tomo um puxão de orelha, né? Eu me ponho numa situação maior do que eu deveria, e aí alguém vem aqui e me dá um alerta, ou me dá um puxão de orelha, ou de alguma forma me coloca naquele lugar onde eu deveria estar.
E aí eu penso, nossa, que vergonha, né? Podia ter sido mais humilde, poderia ter feito diferente, né? Por que que eu tive que fazer isso, né? Passar por toda essa vergonha, por todo esse constrangimento. Bem, aí a gente vai falar hoje a respeito dessa situação. Nós vamos lembrar aqui 3 parábolas de Jesus que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, que diz exatamente isso, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí ele remete aos trechos aqui do Evangelho de Mateus. Então, o primeiro deles traz o seguinte, que naquele tempo os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus, chamando a si um menino, que colocou ali no meio da roda, né, colocou no meio deles, e ele responde, digo-vos em verdade, que se não vos convertestes e tornastes quais as crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, e apontou para a criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal qual acabo de dizer, é a mim mesmo que recebes. E aí a gente vendo toda essa passagem, né, de Jesus, explicando e orientando aqui seus discípulos a respeito desse momento, né, trazendo essa criança ao meio da roda, nós começamos a nos perguntar, né, mas o que ele quis dizer com tudo isso? Né? E aí a gente começa a avaliar o primeiro ponto que ele traz aqui, quando ele fala que todos aqueles que se tornardes igual a essas crianças se entrarão no reino dos céus. O que ele quer dizer com o reino dos céus? Bom, primeiro a gente precisa entender que toda vez que Jesus menciona, né, é mencionado ali nos evangelhos, tanto de Mateus, quanto de Lucas e de Marcos, né, que ele fala que vocês entrarão no reino dos céus, ou entrarão no reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não é esse reino material, ou esse reino que nós aqui, né, como o planeta Terra, imaginamos que é o reino dos grandes imperadores, os gregos, os romanos. Ele quis dizer um reino diferente, ele queria demonstrar ali para os discípulos como é que todos eles chegam ao nível máximo da sua evolução moral e da sua evolução também de inteligência. Como é que eles evoluem como espíritos? Como é que eles poderiam chegar à perfeição espiritual? Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa trazer. Dado isso, aí ele traz aqui a necessidade da gente se converter tal qual como uma criança, né? Porque quando ele fala aqui para os discípulos, ele está falando para nós também, né? Que era justamente para eternizar esse momento. O que nada mais é do que trazer aqui a simplicidade da criança. Essa simplicidade que a criança tem, a simplicidade de coração, mantendo no nosso olhar, como espíritos que somos, né, essa inocência da criança. Sem um olhar de malícia, que muitas vezes quer tirar proveito de determinadas situações. Então, é isso que ele gostaria de trazer ali como ensinamento para os seus discípulos. Ele queria demonstrar que a gente deve se tornar pequenininho igual essa criança. Que nós devemos estar pequenos diante daquele meu irmão que está ali do meu lado. E não tentar tirar vantagem dele, me sentindo de alguma forma superior àqueles que cruzam o nosso caminho. E vale ressaltar aqui que para a gente se tornar pequeno diante dos nossos irmãos, nós temos muitas vezes que olhar para as nossas vicissitudes, para as nossas dificuldades e buscar aqui de alguma forma a nossa reforma íntima, nas pequenas ações que nós temos aqui no nosso dia a dia. Então, vale pensar aqui que era exatamente o oposto do orgulho e da vaidade. Então, Jesus buscava aqui, através do olhar da criança, e aí quando a gente imagina uma criança, né, apesar de a gente saber que existem crianças que se colocam muitas vezes com esse ar de superioridade, a gente sabe que existem exceções, mas quando ele trouxe aquela criança no meio da roda, ele estava querendo demonstrar de forma geral como as crianças se comportam, né? Com essa inocência, com esse olhar de humildade, e boa parte dessas crianças que fogem dessas características, muitas vezes são crianças que são espíritos aqui que têm muita coisa a serem trabalhada e que muitas vezes também os pais não domaram aquelas suas más tendências ali, estão trabalhando aquele espírito, então por isso que elas fogem aqui do padrão. Mas a gente precisa lembrar que essa criança costuma muitas vezes imitar também o padrão de ações dos pais, né? Então, quando a gente pensa aqui numa criança que não é humilde, que não tem esse olhar caridoso,
normalmente ele está ali absorvendo como se fosse uma esponjinha as ações dos próprios pais. Assim como a gente percebe também muitas crianças, né, que ao tomar ali de frente com um diálogo com os pais, a gente percebe também isso muito hoje, né, com os novos espíritos que estão aí encarnando, muitas vezes esses espíritos vêm numa comunicação com os pais diferenciada, são espíritos muitas vezes muito mais elevados do que os pais, com um grau, né, de moral, num corpinho pequenininho, num corpinho de criança, mas que tem uma envergadura moral muito grande. E aí, muitas vezes, pega o pai ali de jeito, né? Então, quando ele vai se colocar diante do pai, ele se coloca numa situação também de superioridade moral. E aí o pai até se assusta, né, com aquela fala ou com aquele conhecimento, e aí, peraí, né? Os pais ali, de alguma forma, precisam se rebaixar e aproveitar o momento, né, de ter a oportunidade de ter aquela criança no seio familiar, justamente para aprender, porque os pais também aprendem com as crianças, né? Mas não é dessa criança que Jesus estava falando aqui, né? Jesus estava aqui falando dessa inocência, daquela criança que não tem um olhar de malícia, daquela criança que muitas vezes olha para o outro e faz determinada ação sem querer prejudicar o outro. Não se vai e desce, não quer se colocar mais inteligente do que o outro, mais poderoso, mais esperto. E aqui a gente está falando muito dessa esperteza que vai para o mal, né? Porque quando a gente fala da esperteza que é em busca de tentar apoiar, tentar auxiliar, é outra história. E muitas vezes a gente se coloca nessa condição de tentar tirar vantagem em cima do outro. Então, Jesus vem aqui, vem reforçar. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? A gente tem que entender aqui que ele quer destacar a importância da gente acolher essas pessoas que muitas vezes são os repudiados da sociedade, são os pobres aqui de recursos materiais, aqueles que de alguma forma não recebem condição de estudo, e aí muitas vezes precisam de apoio, precisam de auxílio, aqueles que muitas vezes pecaram, cometeram erros e sofrem muitas vezes o julgamento da sociedade. Vai lá e está fazendo tudo certo, de repente comete um erro e parece que a sociedade inteira julga aquela pessoa por aquele fato, por aquela ocorrência, e acaba expondo suas ações, né? Hoje a gente tem uma exposição muito grande, esse julgamento é excessivo mesmo. E aqueles que possuem determinadas doenças, né, estão em condições aqui e de muitas vezes serem rejeitados por conta disso, e também aqueles que não são enxergados, aqueles que a gente diz que são os invisíveis, né, da sociedade, que estão numa condição menor, né, financeiramente, que muitas vezes a gente não consegue enxergar ou a gente não dá valor, a gente não presta atenção. E aqueles que possuem esse olhar de inocência da criança, que muitas vezes é devorado aí pela sociedade, é esse que precisa ser acolhido por nós. É esse que nós precisamos, de alguma forma, trazer para o nosso lado. Então, a gente traduzindo aqui o que Jesus queria trazer, buscando aqui para a nossa realidade atual, são a elite da sociedade, né? Essas pessoas aqui que não, essas pessoas que não estão na elite da sociedade, que não muitas vezes estão nas redes sociais, né? Que são aí os famosos das redes sociais, tiram essas pessoas, aquela criança que precisa ser acolhida, são todos os que não estão nessa elite. E será que todos nós tratamos esses menores, esses rejeitados da sociedade, da mesma forma que eu trataria alguém que está na elite da sociedade, alguém que está aí no YouTube, no Facebook, né, sendo divulgado aí nas redes sociais, está no momento, está no top, né, dos artistas? Infelizmente não, infelizmente a gente tem essa diferença de tratativa. Se formos avaliar o que está escrito nas nossas leis humanas, lá no artigo 5º da nossa Constituição, ele diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, nós temos todos esses direitos na nossa Constituição.
Mas se a gente olha uma Constituição que descreve tudo isso, que nós temos todos esses direitos, a liberdade, a igualdade, e aí Jesus vem trazer realmente essa necessidade de igualdade, será que a gente precisaria de uma lei se a gente estivesse cumprindo esse papel? Então, infelizmente, a gente sabe que essa lei humana é uma cópia imperfeita das leis divinas, do que a gente deveria estar fazendo, mas a gente ainda tem uma longa jornada aí pela frente. Então, é isso que nós precisamos começar a trabalhar. E quando a gente olha aqui as leis divinas, quando a gente vai, eu vou pincelar aqui somente a lei de igualdade, que tem tudo a ver com essa questão da gente não se elevar, mas a gente se botar no mesmo patamar, né, como espíritos, como seres humanos que somos, ela diz o seguinte, que todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, o corpo do rico se destrói assim como o corpo do pobre. Deus não concede, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, porque todos são iguais diante dele. Ou seja, por mais que nós estejamos aqui numa condição hoje como encarnados, com riqueza ou com pobreza, no final, gente, pós-desencarne, estaremos todos ali na mesma condição. Lógico, se eu tiver feito de acordo com aquilo, né, que se esperava na minha jornada encarnatória. E aí a gente precisa entender que essa verdade das leis naturais, aquilo que nós devemos seguir, se não for seguido, aí essa verdade é que é implacável. Porque quando a gente pensa aqui que a gente pode esconder os nossos atos, esconder o nosso julgamento, esconder a forma como eu atuo com esses menores da sociedade, a gente se esquece que tem um Pai maior aí que está nos enxergando o tempo todo. E por mais que a gente ache que nossas ações podem passar despercebidos, ele está ali, atento, ligado, né, nas nossas ações. Então, a nossa consciência irá nos cobrar no futuro. Hoje a gente vive uma sociedade que busca essa liberdade extrema do pensamento, mas não respeita o pensamento do outro. Uma sociedade cheia aqui de julgamentos, que gosta de apontar o dedo para aqueles que estão à nossa volta, que de alguma forma esquece de olhar para os seus próprios defeitos, olhar para dentro. E é isso que nós precisamos trabalhar quando a gente pensa que no todo aquele que se eleva será rebaixado. Porque é isso, quando eu me ponho num lugar maior e sinto nessa superioridade, eu não estou ali. Veja um evento que aconteceu essa semana, né? Eu gosto de trazer os eventos atuais para a gente refletir. Um menino aí de 9 anos estava assistindo um jogo de futebol, torcia para um time, mas ele era fã de um dos jogadores do time que não era, né, aquele que ele seguia, o time rival, vamos dizer assim, né? E aí ele tem a oportunidade de receber da mão do próprio jogador uma camiseta aí do time. E a partir daí ele fica tão feliz. O que ele faz? Ele vai ali nas redes sociais e divulga, né, que ele recebeu a camiseta, pela alegria que ele estava em receber aquela camiseta. Mas aí ele é ameaçado pelos próprios adultos do time de futebol que ele participava. E aí a gente começa a pensar aqui, mas quem que é o adulto e quem que é a criança nessa situação? Quem que está se elevando e quem está se rebaixando numa situação como essa? Será que é correto a gente se elevar dessa forma, se sentindo superior? O menino, que é uma criança que simplesmente estava ali curtindo aquele momento de felicidade, quis compartilhar com aqueles que estavam à sua volta. E por existir preconceito, porque a nossa sociedade tem preconceito, que foi esse preconceito imposto por um grupo, né, por um time, que definiu que ele não poderia torcer por um profissional de futebol que é reconhecido mundialmente, porque ele simplesmente estava ali torcendo para um jogador que era de outro time. Onde é que está o amar ao próximo como a si mesmo numa situação como essa? Mas esse menino, ele pertence a um grupo, ao seu time, que estaria ali de alguma forma comemorando ali com ele. Mas não é o que aconteceu. Não é o que a gente, né, esperava de uma situação como essa. Muitas vezes,
quando a gente observa, né, a situação do menino, o ideal seria o quê? A gente se alegrar com a alegria do outro. A gente se alegrar porque ele era fã daquele jogador, recebeu a camiseta, e mesmo que eu não fosse do mesmo time, poxa vida, olha que bacana. Olha que inspirador para uma criança receber uma camiseta ali, talvez até poderia inspirar ele no futuro buscar essa profissão. Mas infelizmente a sociedade tem esse olhar de julgamento. Então, quando a gente olha aqui mais uma outra passagem das parábolas de Jesus, Jesus vem nos trazer aqui também no Evangelho de Mateus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima dele com 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. E disse-lhe que queres, né? Jesus veio perguntar, o que queres? Perguntando para essa mãe. E aí ela manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e um à sua esquerda. Ou seja, ela manda, né? Ela pede ali que ele execute isso. Mas Jesus responde: não sabes o que pedes. Podei vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebeis o cálice que eu beber. Mas pelo que respeita a vós sentardes à nossa direita ou à esquerda, não me cabe a mim, vou-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os outros 10 apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e os grandes os tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para a retenção de muitos. Então percebam, né, nesse pequeno trecho em que a mãe dos filhos de Zebedeu procura Jesus e pede para colocar ali os 2 filhos ao lado direito e ao lado esquerdo dela, a gente pensa aqui que é uma mãe, como qualquer outra mãe, querendo o melhor para os seus filhos. Ela estava ali de alguma forma prometendo, né, buscando ali uma cadeira material, né, um lugar material, um reino material, um reino dos céus material. Porém, ela não entendia que o reino que Jesus prometia era um reino diferente, era um reino espiritual. Né? Não era Jesus quem iria colocar eles naquele patamar, naquele reinado, mas sim eles que precisavam buscar através de suas ações onde é que eles estariam no reino de Deus. Então, Jesus mesmo diz aqui, durante esse diálogo, né, essa fala, ele diz que não é ele mesmo que vai colocar esses filhos, né, dessa mãe de Zebedeu aqui, dos filhos de Zebedeu, não é ele quem vai colocar eles nessa posição, mas é que eles deveriam buscar essa posição. Cabe a eles, cabe à vontade deles tornar, através das suas ações nessa encarnação, um lugar próximo ali do Criador. E aí é bastante interessante, porque Deus é que tem esse poder de avaliar as ações deles e colocar ali na balança. O que eles fizeram de bom? O que eles fizeram de não tão bom? E aí, colocar eles ali no patamar que se espera. Né? Quando a gente fala aqui da elevação ou do rebaixamento, é exatamente isso. O que está na balança? O que está pesando mais? É a superioridade ou a inferioridade? É o olhar da criança ou o olhar, muitas vezes, desse adulto que está aqui, de alguma forma, com viés desequilibrado, né? Ou com esse julgamento. E é isso que nós precisamos fazer. Qual que é o equilíbrio da minha balança? Quando eu, Monique, aqui estou olhando, né, as oportunidades que cruzam o meu caminho, as aflições que vão cruzar o meu caminho, e vejo qual é a balança de tudo isso. Já fizeram essa reflexão? Será que nós estaríamos como nessa balança? É claro que a mãe aqui, né, quando a gente pensa em pais e mães que têm aqui o acompanhamento dos seus filhos, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Mas não era isso, né, que Jesus queria prometer ali. Ele estava ali, de alguma forma, buscando
a elevação espiritual, mas naquela época era difícil de compreender. Eles não passariam, eles iam passar ele ao longo dessa jornada, quando eles quiseram, né, apoiar Jesus, estar ali na divulgação da Boa Nova, do Evangelho, eles não tinham dimensão das aflições que eles iriam passar, dos sofrimentos que ainda viriam, né, porque eram 2 jovens que estavam ali, e que eles, para se elevarem, para alcançar aquele reino de Deus, eles precisariam muito se sacrificar para poder crescer. Porém, né, a gente percebe aqui que esses esforços dependem da vontade individual, do esforço individual. A gente precisa que cada um se sacrifique, abdique aqui dos seus recursos, muitas vezes, do próprio alimento para fazer um trabalho como esse do Evangelho, da sua própria vida pessoal, muitas vezes, para se dedicar àquele caminho de divulgação do Evangelho, que era, no caso aqui, né, o caminho dos filhos de Zebedeu. E era essa missão que Jesus tinha. Jesus veio para nos exemplificar através das suas ações como é que era o comportamento, como é que nós deveríamos agir. Observar os nossos semelhantes em dificuldade e estar sempre ali pronto para o auxílio. Amar aqueles da mesma forma como eu me amo. Dar aquele mesmo amor que eu dou para aqueles meus semelhantes, os meus familiares, aqueles que estão à minha volta, para todos os outros, muitas vezes desconhecidos. E aí é isso que nós devemos buscar. Parece muito distante, mas esse momento vai chegar e a gente precisa ir galgando isso degrau a degrau. Basta que a gente seja persistente aqui, resiliente, para a gente alcançar esse momento. Além dessa visão equivocada aqui da mãe, né, a gente percebe também que os discípulos também se indignavam. Jesus não deixava passar esses momentos. Então, ele pegou os discípulos ali naquele momento e falou, peraí, vocês que têm um conhecimento e estão recebendo os meus ensinamentos diretamente, vocês não são privilegiados. Deveriam, então, trabalhar, né, e não se sentirem superiores a essa mãe. Porque vocês também vão cruzar com os grandes imperadores que se colocarão, né, no ar de superioridade, e vocês vão ter que trabalhar em cima disso. E reforçou essa questão. Precisavam compreender aqui os seus ensinamentos, né? O que adianta eles estarem recebendo tudo aquilo de Jesus e não conseguirem praticar? Então, ele aproveita ali o momento do ensinamento e traz essa questão de que aqueles que se colocarem maior serão os servos e os escravos de Deus. Ele queria também alertar aqui que após ao desencarne, né? A gente conhece aqui várias histórias pós-desencarne das dificuldades que muitos que se colocaram acima tiveram em ostentar a sua riqueza, em humilhar aqueles semelhantes, são tão orgulhosos e tão ambiciosos que, quando chegam na espiritualidade, quando são recebidos, vem uma nuvenzinha de culpa, de arrependimento, de estado de perturbação. Por quê? Porque eles percebem que eles não cumpriram aquilo com que eles tinham acordado antes de encarnar. Muitas vezes foram compromissos que eles mesmos assumiram, se comprometeram a usar os seus recursos de forma diferente e não conseguiram cumprir. E aí, quando a gente olha aqueles que são humildes de coração, que trabalham incessantemente buscando a sua renovação, que auxiliam o próximo, se colocam no lugar do outro, têm alegria e luz de viver, nossa, quando eles chegam no plano espiritual, eles são muito bem recebidos. E eu vou trazer aqui um exemplo do livro Ação e Reação, que ali ele traz, né, André Luiz traz várias histórias de pessoas, né, que após o desencarne aqui, estão em condições, muitas vezes, nessas regiões de sombra. E aí eu acho bastante interessante, porque o amigo espiritual, né, ele diz o seguinte, que entre essas pessoas existe uma distinção daqueles irmãos que abusaram da inteligência e do poder e das almas simples e ignorantes, que muitas vezes sofrem angústia sem ter compreendido as consequências de suas ações. Porém, esses que são inteligentes, poderosos e têm consciência do que estão fazendo, quando eles chegam no plano espiritual, eles se tornam verdadeiros surdos. Eles caem no abismo, caem numa loucura, numa crueldade, culpa aqui desse egoísmo e da ingratidão que muitas vezes eles fizeram,
e ficam ali temporariamente nessa condição, né, mais preso a essas criações mentais insensatas e muitas vezes até monstruosas, né, que eles mesmos teceram, foram eles mesmos que ficaram responsáveis por isso. Então, quando a gente olha isso, e ele ainda afirma aqui, né, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga, que fere. E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. Então é exatamente isso, né? Aquele que realmente tem uma vida diferenciada vai ser reconhecido na espiritualidade. Aquele que realmente não fez, não cumpriu, né, com a humildade, não tratou o outro como gostaria de ser tratado, infelizmente vai sentir, né, isso no momento do desencarne, vai perceber que foi para um caminho diferente. É a lei, né, de causa e efeito. E aí, quando a gente fala de lei de causa e efeito, é simples aqui. A gente tem que pensar que nós somos responsáveis por nossas atitudes. Então, eu vou responder de acordo com a atitude que eu tomar. Então, precisamos observar aí as leis divinas. E o último ponto que a gente quer trazer aqui em relação a esses ensinamentos de Jesus é o ensinamento das bodas, quando ele diz o seguinte, que aquele que chegar numa festa, né, numa boda, e tomar o primeiro lugar, para que não suceda que havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha nos dizer, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que os convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha para cima. Isso não será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Basicamente, Jesus quis trazer aqui para nós, né, através desse exemplo da parábola das bodas, que nós muitas vezes nos colocamos nessa situação. Quando a gente vai num evento, numa festa grande, não só no evento e festa grande, mas nas nossas ações aqui do dia a dia. Quando a gente se coloca grande, né, como prioridade em relação ao outro, porque a gente acha que o nosso lugar tem que ser melhor, tem que ser o merecido, a gente acaba puxando, né, sendo tirado daquele lugar pelo anfitrião. E muitas vezes isso acontece com a gente quando a gente quer pegar uma fila no cinema e passar na frente, ou buscar ali num show, né? Tentar estar no melhor lugar ali para poder visualizar o show. Quando a gente começa a observar isso, o que acontece? A gente passa muitas vezes na frente de todo mundo, a gente não se preocupa com aquele que está à nossa volta, a gente passa por cima, sai empurrando para tentar pegar o melhor lugar. E é nesse momento que a gente está achando que a gente está se elevando e a gente está se rebaixando. Então, nós somos aqui esses falsos humildes, nas pequenas ações que a gente faz no dia a dia. Aqui ele fala das bodas, mas é para tudo, né? Todo lugar que eu me ponho à frente. E aí ele reforça que nesse momento nós precisamos realmente ser humildes, nos colocarmos em último lugar para que alguém olhe e fale, não, peraí, você tem a prioridade agora. Temos um longo caminho aqui a percorrer, né? Um passo a passo aqui para a gente chegar nesse estágio. Mas que a gente, de alguma forma, olhe para o outro com essa visão. E para a gente concluir aqui, muitas vezes a gente se enxerga, né, como incapazes de acreditar nessa nossa potencialidade, e a gente deixa essa verdadeira essência que nós temos, e a gente assume uma postura aqui como uma folha ao vento, né? Então, meio que como deixar a vida me levar. E a gente vai deixando. Mas a gente precisa tomar aqui o nosso lugar, a nossa posição. E para que a gente tome essa posição, a gente precisa se autoconhecer. Né? Como já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Resgatar esses ensinamentos aqui do nosso Mestre Jesus e, de alguma forma, buscar esse estágio de consciência, que é preciso aqui a gente ter essa simplicidade lúcida de que a gente não está no estágio superior. Né? Isso é engano, aqui é falsidade. Que a gente tenha essa autenticidade de humildade, não que a gente seja aquele falso humilde, né? Que, eu vou ser humilde porque eu sou, né? Eu estou tentando ser uma pessoa simples, que de alguma forma a gente percebe uma falsa humildade, mas que a gente, sim, pratique essa real humildade nas nossas ações.
Espero que vocês tenham gostado. E é isso, obrigada. Nós gostamos muito, Monique. Você, quando fala de falsa humildade, nós precisamos nos conhecer realmente para saber quem nós somos. Por uma questão de educação, o comportamento correto em todas as circunstâncias da vida. E o respeito a todos os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco. Para não acontecer que nem você disse, o empresário chega no plano espiritual e lá ele reconhece que os funcionários mais simples, o jardineiro que trabalhava, o faxineiro que trabalhava na fábrica dele, tinha muito mais luz que ele, ao contrário, não tinha luz nenhuma. Ele tinha muito, era um espírito iluminado. Então, nós saberemos quem nós somos amanhã, né? Quando nós estivermos despojados dos nossos títulos, dos nossos valores, das nossas roupas chiques, dos nossos carros modernos. Amanhã, a hora que a gente deixar tudo isso, aí nós seremos quem nós somos. Muito bacana, Monique, Isso aí. o que você trouxe na noite de hoje, para a gente refletir, muito importante. Conhece-te a ti mesmo. Muito obrigado, viu, Monique? Eu que agradeço, Ariovaldo. E agradecemos a todos que estiveram conosco também na noite de hoje, todos que estiveram nos assistindo. E agradecemos você uma vez mais, Monique, por você ter aceitado o nosso convite. E você foi realmente muito humilde, porque nós estamos aqui no interior e você, Casas André Luiz, das Casas André Luiz, direto para Araraquara, maravilha. Ficamos muito felizes, ficamos honrados com a sua presença. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Então, você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Vamos lá. Então, aqueles que estiverem nos ouvindo, se sentirem confortáveis, vão fechando seus olhos para uma melhor concentração. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que nos traz tantos ensinamentos, que nos ampara, que nos auxilia, que possamos pedir auxílio aos nossos amigos, nossos mentores espirituais, para nos direcionar para o melhor caminho, e que possamos não só receber esse direcionamento, mas principalmente ouvir essa intuição, para que a gente faça melhores escolhas no nosso caminho, na nossa trajetória. E assim, mais tranquilos que estamos, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e que tenhamos novas oportunidades daí para frente. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, viu, Monique? E muito obrigado a todos aqueles que estiveram nos assistindo na noite de hoje. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, felicidades, que Jesus nos abençoe. E a você, Monique, mais uma vez, nosso muito obrigado, viu? Uma boa noite e um abraço ao pessoal lá das Casas André Luiz, em São Paulo. Uma boa noite a todos.